Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e esse é o vídeo número 2 da série de como organizar os seus estudos com o Notion. E no vídeo de hoje, a gente vai dar início à estruturação do Notion em si, do nosso sistema que vamos criar para organizar tudo relacionado a essa vida de estudante. Então, vamos já entrar aqui no Notion e hoje eu quero que a gente complete todas essas questões. Esses seriam os nossos bancos de dados principais da estrutura. Lembrando que a gente está seguindo a mesma estrutura, né, de 4 áreas, né, da construção, da revisão, do segundo cérebro e também dos painéis. E então a gente hoje vai trabalhar muito com a área da construção, que é onde a gente cria os bancos de dados para que a gente acesse eles em todas as outras áreas do nosso sistema. E então, assim, como que normalmente, seja na escola, seja na universidade ou outras maneiras de estudar, né, outros cursos técnicos e por aí vai, a gente tem um ano ou um semestre, né, um período em que você avança, né, 1, 2, 3, 4, 5, por aí, vai. E dentro desse ano, ou desse semestre, desse período de tempo, a gente tem determinadas aulas, matérias, disciplinas, cursos, etc. E aí, a cada dia, né, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana e por aí vai, a gente tem as aulas dessa disciplina. E, né, assim, cada lugar chama de um jeito, né? Eu, por exemplo, sempre chamei de matéria, eu acho. De vez em quando disciplina, mas eu sei que tem alguns lugares também que chamam de cursos e por aí vai. Então, tá aí mais ou menos a forma como a gente pode denominar isso, mas é isso aqui que eu quero dizer. Então, né, a gente tem as aulas. As aulas, por si só, você vai aprender os conteúdos. Você vai ter tarefas, você vai realizar provas. E vai ter sempre, pelo menos, um professor que vai estar responsável por te dar essa aula. Então, tudo isso aqui a gente vai transformar em bancos de dados. Então, vamos começar pela parte mais ampla, né, que seria o semestre, o ano. Na verdade, eu vou focar aqui bastante em quem está na universidade. Se você está na escola ainda ou fazendo algum outro tipo de curso, tenta só adaptar, né, para a sua realidade. Mas aqui eu vou tratar como se fosse para um estudo universitário, só para a gente não ficar criando várias opções e isso pode ser que, né, deixe o processo um pouco mais lento. Então, esse aqui vai ser o semestre, já que universidade a gente normalmente fala de semestre, né? Tá no qual semestre que você tá. E normalmente aí você vai ter, né, entre 10 e 12 semestres, alguns um pouco mais, talvez alguns um pouco menos. E então a gente vai ter aqui o nome do semestre, né? Nome do semestre. E você pode colocar a data dele, né? A data do semestre. Vou deixar por enquanto só assim, só porque depois a gente vai criar os relacionamentos que vão puxar daqui. Teria como a gente colocar o semestre como uma variável apenas no nosso próximo banco de dados, que vai ser o das matérias. Seria como se fosse uma seleção única, né? Você vai lá qual semestre você está, qual ano que você está, etc. Mas eu resolvi deixar separado para a gente depois poder aproveitar para as nossas revisões também. Então, próximo aqui, vamos colocar, vai ser as matérias. Ou disciplinas, né? Outro banco de dados. Então, nome da matéria. E aqui depois vamos colocar já um relacionamento com o nosso banco de dados dos semestres. Então, qual que é o semestre? Né? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, primeiro semestre, segundo semestre. Né? E a data, por exemplo, do primeiro semestre começa agora dia 5 de fevereiro e termina, sei lá, perto de 5 de julho, né? Alguma coisa assim. Né? E você teria o segundo semestre, que começa provavelmente lá para 1º de agosto e termina, sei lá, final de novembro, 30 de novembro, alguma coisa assim. Né? Então isso aqui vai ser bem bacana. E aí a gente está aqui nossas matérias. Então, por exemplo, eu vou
né? Pensar como se a gente estivesse fazendo um curso de... Vou deixar em branco, assim, por alto, e você vai me dizer aí nos comentários qual que vai ser o exemplo que a gente vai colocar. Eu vou colocar matéria 1 e matéria 2 por enquanto. Mas depois eu quero a ajuda de você aí que está assistindo. Coloque no comentário se vai ser o exemplo que a gente vai dar aqui. Vai ser biologia, vai ser engenharia, vai ser história, o que é que vai ser. E aí a gente vai adaptar tudo isso aqui para, né, a opção que eu achar mais interessante ou que tiver uma justificativa mais interessante aí no caso, nos comentários. Então, a gente vem aqui no semestre e marca, por exemplo, matéria 1 vai ser feita no primeiro semestre, matéria 2 também no primeiro semestre. Então, a gente, quando volta aqui nos semestres, está aqui os relacionamentos já feitos, né? Essa parte, especialmente se você já acompanhou alguns das outras séries aqui no canal, já está, né, assim, careca de saber de todo como que funciona isso aqui. Se você ainda não entendeu como que faz esses relacionamentos ou por que a gente está fazendo eles, aqui na descrição do vídeo tem um link para a outra série que eu tenho aqui no canal, que é como usar o Notion. E lá eu te explico um pouco mais em detalhe do que a gente está fazendo. Então, agora a gente já tem aqui matérias, disciplinas, faltam nossas aulas. E a gente vai voltar em cada um deles aqui para ir completando. Eu gosto de, né, em algumas das séries aqui também, eu faço tudo assim de uma vez e depois vou adaptando. Mas aqui eu resolvi, né, fazer de uma forma um pouquinho diferente, então a gente vai construir e vai incrementando devagarzinho cada uma das etapas. Eu acho que fica uma forma um pouco mais lógica, talvez, a gente pensar aqui. Então, o próximo que a gente vai ter aqui vão ser as aulas, que também vai ser um banco de dados. Então, a gente vai ter aula, uma data da aula, e a gente vai ter também qual que vai ser o relacionamento que a gente vai colocar aqui das matérias. Então, é matéria, que vai ser do tipo relation com as matérias. Então, vamos dizer que a gente vai ter aula número... Eu não sei como é que eu vou dar o nome de aula. Alguns professores dão, né, nome da aula e tal. Então, você colocaria como se fosse o título da aula aqui. Por enquanto, igual eu falei, né, aguardando as sugestões aí nos comentários, eu vou colocar aula 1 e aula 2. Aula 1, aula 2. Vou colocar dessa maneira só para a gente marcar as matérias. Matéria 1, né, Ctrl+C, Ctrl+V. Matéria 2. Né? E o que eu estou fazendo aqui é selecionando aqui com o meu teclado, né, a célula aqui da matéria 2, Ctrl+C, e embaixo Ctrl+V. Se você estiver no Mac, Command+C, Command+V. E aí, por exemplo, a data, né, vamos dizer que a matéria 1, isso a gente vai completar ainda lá nas matérias, mas vamos dizer que a matéria 1 você vai ter aula toda, sei lá, quarta e quinta. Então, a aula número 1 vai ser no dia 10 aqui, na quarta, e a aula número 2 vai ser na quinta, dia 11. Duvido que tenha alguma que seja quarta e quinta seguido, mas acho que que pode acontecer. E aí, na aula 2, matéria 2, né, outro dia vai ser, às vezes, na terças e sextas, por exemplo. Terça e sexta. Então, a aula 1 seria no dia 9, a aula 2 no dia 12. Então, a gente tem essa estrutura aqui com os dados parametrizados para a gente trabalhar, né? O que significa que a gente pode criar relacionamentos interessantes. Como, por exemplo, aproveitando o relacionamento das matérias, a gente pode fazer um roll-up, né? Selecionar aqui a matéria e eu vou puxar qual que é o semestre. Então, aqui também, né, em vez de eu ter que criar um outro relacionamento com o banco de dados semestre, isso aqui já puxa automaticamente qual que é o semestre que a gente está trabalhando, né? Então, mais um dado para ficar aqui nessa área. Voltando aqui, então, a gente também tem os conteúdos, né? Conteúdos que, por exemplo, a aula 1 e a aula 2 falam sobre o mesmo conteúdo. Então, a gente poderia linkar as duas aulas com esse conteúdo. Na hora que você está procurando, né, na hora que você vai revisar os seus estudos e tudo mais, você está num conteúdo e fala, putz, quando que foi que o professor ou a professora deu esse conteúdo? Aí você já está relacionado, né? Você sabe exatamente como que foi
a estrutura, né, de ensino para chegar até esse conteúdo. Então vamos criar aqui o nosso conteúdo, que vai ser um banco de dados também, que vai ter o nome conteúdo e ele vai ter um relacionamento com as aulas. Criar relação vai ser aula. E aí a gente poderia também fazer alguns roll-ups aqui, né? Por exemplo, de qual matéria que é. Então vamos fazer um roll-up, selecionar aqui aulas e puxar a matéria. Então a gente teria, por exemplo, o conteúdo 1, que também depois vai ser definido e mudado aqui o nome na hora que a gente entender qual curso que é esse. E aí, o conteúdo 1, a gente aprendeu na aula 1, né? E também na aula 2, igual eu comentei. Então, os dois são matérias, né? A gente pode, inclusive, aqui, ó, tem um detalhe do rollup que é interessante. O rollup, né, se você já está acostumado a mexer com o Notion, ele puxa uma propriedade vinda de um relacionamento com outro banco de dados. Então, aqui a gente relacionou conteúdos com aula, a gente puxou aula 1 e aula 2. E através da aula 1 e aula 2, esse campo aqui, que a gente pode chamar de matéria, né, que eu esqueci de dar o nome, ele puxou quais foram as matérias dessas aulas. Mas ele puxou repetido, né? Porque ele não sabe que é para gente, né, para excluir os repetidos. Então, quando a gente clica aqui, tem essa propriedade chamada calculate, aqui, calcular. E aí, quando a gente clica, tem várias, né, maneiras da gente lidar com isso aqui. Se fossem números, a gente poderia contar, somar e etc. E tem esse aqui que chama Show Unique Values. Isso aqui vai fazer com que ele apenas mostre valores únicos. Então, nesse caso aqui, matéria 2 é o mesmo valor para os dois, então ele vai mostrar apenas uma vez. Então, fica essa dicasinha para, né, a gente ganhar um pouco mais de espaço aqui. Então, conteúdo 2 seria na matéria 1, aula 1, e o conteúdo 3 seria da aula 2 da matéria 1. Então, aqui estão os conteúdos que a gente aprendeu nessas 4 aulas. Legal. Então, estamos chegando aqui, né, mais perto dessa estrutura global aqui. Falamos de aulas, conteúdos, tarefas. Normalmente, quando você está na aula, né, você tem os deveres de casa, para casa, alguns, né, projetos ou trabalhos, né, e tudo mais que você tem que entregar. Então, eu vou chamar ele de tarefas, porque eu acho que é um termo mais generalizado, que fica fácil da gente, né, mas igual eu sempre comento aqui nos vídeos, fique à vontade para né, mudar os nomes todos, afinal é o seu, né, sistema que você está montando, né? Esse aqui é um exemplo bem generalizado que eu sugiro, inclusive, que você customize para ficar mais a sua cara. Depois a gente vai dar uma brincada aqui também no layout, né? Colocar uns ícones, talvez mudar algumas cores e tal, para ficar um pouco mais bonitinho. Mas agora a gente só quer, né, mover um pouco mais rápido. Então, assim, a gente tem o nome da tarefa. E a gente vai ter também um relacionamento com uma matéria, né? Eu acho que a gente pode ter tanto com matéria quanto aulas. Eu vou explicar por quê. Então, esse aqui vai ser a matéria. E aqui eu vou fazer um outro relacionamento com aulas. Tá, eu não sei o nome disso aqui ainda não. Vou pensar depois como é que a gente pode mudar. Mas basicamente é o seguinte. A gente vai ter uma tarefa. E essa tarefa, ela foi dada em uma aula. Então, ao final, por exemplo, de uma determinada aula, o professor ou a professora virou. Para a semana que vem, você tem que entregar a tarefa X. E, né, na verdade, a matéria, então, a gente pode puxar como um roll-up, né? Eu acho que é melhor. Então, a gente vem aqui, faz um roll-up da aula, pegando a matéria. E aqui também, normalmente é uma aula só, a gente não vai ter várias aulas, né, que davam a mesma tarefa. Uma tarefa foi dada em uma determinada aula. E, claro, a gente tem que ter uma data de entrega.
Mas como a gente aqui não faz as coisas simplesmente normais, a gente vai colocar também, puxando da nossa série Como Organizar Sua Vida com o Notion, a gente vai puxar data de realização também. Que basicamente a data de realização é a data que realmente importa pra gente. A data de entrega, a gente só precisa saber dela. Mas o mais importante para a gente conseguir entregar nossas tarefas é a gente saber o dia que a gente vai alocar, né? E às vezes dependendo até o horário que a gente vai alocar para realizar a tarefa. Então, na hora que a gente vai montar os painéis aqui também, com certeza a gente vai levar em consideração mais essa data de realização do que a data de entrega em si, né? Pensando que a gente quer ser pessoas organizadas aqui. Esse aqui é um roll-up, né, da matéria. Tem que lembrar de colocar os nomes. Beleza, eu acho que isso aqui já é uma estrutura inicial para a gente começar a trabalhar. Então, a gente vai ter a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, por exemplo. E a tarefa 1 foi dada na aula 1 da matéria 1, a tarefa 2 foi dada na aula 2 da matéria 1 e a tarefa 3 foi dada, por exemplo, na aula 2 da matéria 2. Então, veja aqui, né? Já puxou bonitinho aqui a matéria. E aí, a data de realização, né? Vamos dizer, a gente não sabe, né? Nem data de entrega por enquanto. Vamos deixar isso aqui em branco. Na hora que a gente for montar os painéis aqui, eu acho que a gente pode ir preenchendo por lá. Bacana, né? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos como é que é a ideia e por que a gente está distribuindo todas essas coisas em bancos diferentes. Né? Principalmente porque fica mais fácil de organizar e depois, na hora que a gente for montar os painéis aqui, a gente vai conseguir puxar todas essas informações e principalmente puxar as informações que importam filtradas pelo que a gente quer, né? Isso eu acho que dá para fazer umas coisas bem interessantes, até puxando por dia, coisas por dia, né? O que eu tenho que fazer hoje? Quais são as aulas que eu tenho que estar presente hoje? Quais são as tarefas que eu preciso realizar? Tudo isso aqui vai ficar bem organizado na hora que a gente juntar aqui nos painéis. Provas. Vamos fazer mais um, que são as provas. E a ideia da prova, no meu ver, né, da gente ter um banco de dados específico para as provas, é dois motivos. O primeiro deles é a preparação para uma determinada prova, né? Então, se a gente sabe que a gente vai ter uma prova daqui 2 semanas, por exemplo, e a gente sabe quais são os conteúdos, a gente pode colocar aqui a prova, colocar quais são os conteúdos que a gente precisa estudar, colocar a data da prova. Mas depois, depois que a gente fez a prova e soube a nota que tirou, a gente pode colocar a nota também. E aqui vai servir como um repositório do nosso histórico das notas, né? E aí a gente pode somar todas essas notas nas matérias, né? E fazer inclusive uma média, né, de todas as matérias depois. Dá para fazer coisas bem interessantes né, quando a gente tem os dados distribuídos assim. Então, vamos dizer aqui que o nome vai ser prova. A gente vai ter a data da prova, igual eu falei. A gente também vai ter o relacionamento aqui com a matéria. E depois a gente vai ter a nota. Aí tem os conteúdos também, né? Nota, número. E aí a gente tem os conteúdos. No caso aqui, tem né, a gente talvez poderia puxar a matéria dos conteúdos. No entanto, se a gente lembrar aqui, a matéria ela já é um roll-up. E no caso do Notion, né, se a gente voltar aqui em prova, se eu tentar fazer, por exemplo, um roll-up aqui, puxando, né, dos conteúdos. Então, vamos lá. Selecionei os conteúdos e quero puxar a matéria. Você vê que ele não aparece aqui. É porque o Notion tem uma limitação que a gente não consegue fazer roll-up de roll-up. Então, os conteúdos, a matéria já é um roll-up. Tem até uma maneira de você fazer uma cópia, né, por exemplo, se a gente vem aqui em conteúdos, a gente poderia fazer uma fórmula aqui que basicamente copia esse valor, né, colocando matéria. Só que aí a gente também teria que mudar de show unique values para
valores normais, colocar aqui, depois formatar a URL para puxar bonitinho, como texto apenas. Então é um trabalho meio chato, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas né, é algo que eventualmente eu acho que o Notion vai melhorar, que a gente consiga fazer esse roll-up de roll-up. Por enquanto, eu vou deixar os dois relacionamentos aqui, matérias e conteúdos. Então, vamos dizer que a gente vai ter a primeira prova da matéria 1. E os conteúdos que a gente vai ver, né? A gente sabe que né, na matéria 1 a gente viu o conteúdo 2 e o conteúdo 3. Então, vai ser os dois conteúdos que vão estar presentes na nossa prova. E a data da prova vai ser, por exemplo, lá para o dia 20 aqui de fevereiro. Então, nesse momento, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem uma prova no dia 20 e a gente sabe os conteúdos que vai cair nessa prova. Então, na hora que a gente for estudar, tá muito mais fácil. Né? A gente não fica perdido, né? E precisando perguntar para o colega, né? Putz, o que vai cair na prova? Né? Você pergunta um dia antes, e aí, né? Eu era desses quando eu estava na universidade. Mas depois eu aprendi a me organizar lá pro meio do curso. Mas basicamente isso aqui ajuda muito a gente. E, né, assim como todo o resto do sistema para a gente se organizar. E por último, vou colocar aqui professores. Talvez você não ache que, né, ter um contato e uma informação tão profunda sobre seus professores seja algo importante. Mas minha sugestão é que você preste atenção nisso e tente, né, até se aproximar dos seus professores. Porque, em especial se você está na universidade, não só você pode fazer parte de projetos e ajudar os seus professores, como também aprender muito estando com esse contato mais próximo. Então, a gente vai ter aqui o nome do professor, né? Só aqui o nome. Então, vamos normalmente colocar professor 1, professora 2, por exemplo. Né? E a professora 1 e professora 2, ela provavelmente, ou ele, vai dar uma matéria. Então, a gente vai fazer um relacionamento aqui com as matérias. E, naturalmente, um professor pode dar mais de uma matéria. E aí você vai marcando aqui. Eventualmente, o que a gente vai fazer é colocar dentro aqui, né, dentro dos professores, das páginas, né, aproveitando essa capacidade do Notion, a gente vai explorar muito isso aqui. Aproveitar dessa capacidade do Notion de a gente ir dentro, né, página dentro de página, para criar um repositório de informações também sobre esse professor ou essa professora. E é claro que a gente poderia fazer outros roll-ups, né? Na matéria a gente está conectado com várias coisas, provas e tudo mais, aulas, né? Mas por enquanto vamos deixar só assim. Agora que a gente já criou todos os bancos de dados, está na hora da gente voltar e começar a refinar um pouco mais. Então, estou aqui em semestre, né? Nome do semestre, data, vamos alterar um nome aqui, né? Related to matérias, não precisa. Então aqui a gente coloca matérias. E aqui vão aparecer as matérias desse semestre. Eventualmente, o que eu acho que a gente vai poder fazer também é tentar puxar. A gente vai fazer um esforço aqui, talvez, igual eu falei, roll-up, fazer copy e tudo mais, para a gente colocar uma média global aqui das provas e tudo mais. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Mas o intuito é a gente tentar fazer isso. E aqui em matérias também, a gente vai ter, por exemplo, aqui as aulas. A gente vai ter os professores e aqui as provas. E aqui vamos dizer que o professor 1 dá essa prova e a professora 2 dá a matéria 2. Né? Então aqui a gente já está bem preenchido também com exemplos simples. Que esperançosamente vão ser trocados aí os nomes, pelo menos, né, para algo um pouco mais lúdico e interessante. Vamos aqui em aulas agora, vamos trocar aqui para conteúdos.
E algo interessante que, se você também já está acostumado, ou se é a primeira vez que você está mexendo com o Notion, você vai ir e voltar várias vezes em cada das páginas que você está criando. Porque nunca é um processo que a gente sabe exatamente como que vai ficar. Pelo menos não é assim que eu lido, né? Eu gosto de lidar nessa construção que a gente vai devagarzinho aprendendo e melhorando o sistema. E isso vai ser, entre aspas, para sempre. Eu acho que vai ser difícil a gente sempre chegar no melhor jeito de se fazer, né? Não existe, acaba que a gente vai, né, adaptando, a gente mesmo vai mudando a forma como a gente prefere ver as coisas. Então, estamos aqui. Então, assim, só para recapitular, né, fazer igual eu gosto, como é que seria um dia a dia considerando esses bancos de dados? Você entrou na universidade, né, você está lá no seu primeiro semestre. Seu primeiro semestre é composto aí, por exemplo, de 5, 8 matérias. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, meu primeiro semestre eu tinha 8 matérias, né, de relações internacionais. Então, eu criaria aqui minhas 8 matérias que fazem parte do meu primeiro semestre. E aí, primeiro dia de aula, eu vou ter minhas primeiras aulas. Então, para cada aula, eu vou vir aqui e criar uma nova aula. Então, por exemplo, aula 1 da matéria 1. E, por exemplo, o professor poderia dar um título para essa aula, ou então você poderia dar um título para essa aula, algo que faz sentido, né, para você, para a universidade que você está fazendo, né, o curso que você está fazendo, etc. Aí, chegou no primeiro dia de aula, você vai ter a sua primeira aula. Então, você vem aqui, né, tá na sua aula. Aí você vem aqui na sua aula, você pode colocar informações sobre, né, a sua, né, alguma coisa específica sobre a aula. Né, se foi, né, por exemplo, teve uma discussão em grupo, teve determinado tipo de informação tiveram, por exemplo, referências que o professor colocou interessantes, você pode colocar aqui. No entanto, normalmente a gente vai querer linkar os conteúdos, né, e escrever, né, o que o professor está passando ali e tudo mais, a gente vai querer classificar isso em conteúdos. E aí você tem duas maneiras de lidar com isso. A primeira é começar dentro aqui mesmo da página da aula e começar a escrever seus conteúdos, tal. E aí depois você copia isso, cria aqui nos conteúdos, né, um novo conteúdo e aí organiza aqui mais bonitinho. Ou uma coisa que você pode fazer, que eu prefiro no caso, é sempre, na hora que eu criei uma aula, já entendi do que vai ser aquela aula, normalmente o professor fala, né, sobre o que vai ser a aula. Você vai, clica aqui em conteúdo, né, e marca qual é o conteúdo que vai ser ensinado naquela aula, e aqui você começa já direto a escrever, né, qual é o conteúdo. Uma coisa que a gente vai poder fazer depois também é criar um template, né, para essa área de conteúdos, em que a gente vai montar toda a estrutura, né, para organizar de uma forma padronizada tudo que a gente está aprendendo na universidade ou, né, em qualquer curso que você está fazendo. Então, por exemplo, a gente poderia ter, né, um título mais bonitinho, assim, com, por exemplo, conceitos, aí ter outro com questões, outro com referências, outro com autores, né, e aí a gente deixa tudo bonitinho, né, coloca uma cor, sei lá, né? Faz uma estrutura que fique agradável aos olhos e que promova a gente querer voltar aqui nos conteúdos para estudar. Né? Que no fundo, as anotações das aulas servem para, na hora que a gente tiver provas, a gente voltar aqui e estudar, né? Os conteúdos. Então, a gente pode fazer alguma coisa assim. Né? E aí a gente... Sempre que tiver uma nova aula, por exemplo, aula 2, aí você marca aula 2, foi no tal dia, de qual matéria, não sei o quê, qual que é o conteúdo? Conteúdo 2? Não, agora é o conteúdo 3, legal. Então já criei aqui o conteúdo 3, vamos ver, né, começar aqui, né, marco o template, né, ele vai botar tudo já estruturado para mim, para que eu possa colocar as anotações das aulas. Né? A outra maneira que eu falei né, assim, de um outro jeito de se fazer, que pode funcionar muito bem também, principalmente se você for uma pessoa que gosta de reescrever os conteúdos para estudar. Né? Durante um tempo eu fiz muito isso e foi muito beneficial para mim, que seria o seguinte, né? Vamos voltar aqui. Você está no semestre, começou o semestre, veio as matérias, né? Colocou a matéria, está na hora da primeira aula. Tudo que você fizer de anotação vai estar dentro aqui
dessa primeira aula. Então você vai colocar, também pode ter um template, né, bonitinho. Você vai colocar tudo que você aprendeu, tudo que o professor passou, tudo que ele escreveu no quadro, na lousa, etc. Vai colocar aqui. Né, fotos também que você pode tirar do quadro, né, se você tiver preguiça de escrever. E aí, na hora que você for estudar, você vai pegar essas anotações, voltar nelas e falar assim, beleza, foi estudado o conteúdo 1. Aí você vem aqui, né, bota o template bonitinho e começa a reescrever, né, esse conteúdo com suas próprias palavras, de uma maneira que fique sucinta, rápida e principalmente na hora que tiver uma prova, tiver uma aplicação desses conteúdos, rápido, né, você vem aqui, abre e já vai estar na maneira como você gosta de estruturar. Inclusive, você pode fazer links para mapas mentais aqui também. Né? Quando eu comecei a, vamos dizer assim, tomar vergonha na cara na universidade e estudar, eu comecei a fazer muito mapa mental. Então, eu pegava todo o conteúdo, todas as minhas anotações e tentava recriar em mapas mentais aqueles termos. Na hora que eu ia estudar para uma prova, depois do exercício de criar um mapa mental, era muito fácil. Né? Eu só olhava para os tópicozinhos que eu colocava no mapa mental e como o mapa mental, de alguma maneira, refletia a maneira como eu compreendi o conteúdo, eu lembrava de uma forma muito mais rápida. Então, tem várias maneiras, né, de se lidar com essa estrutura. Na verdade, eu não tenho uma preferida mais não. Eu gosto dessa também de reescrever tudo aqui. Inclusive, se você está buscando notas melhores e tudo mais, talvez nesse outro jeito faça mais sentido. E aí, no final da aula, né, no final que o professor terminou a aula, ele vai dar um para casa, alguma coisa aqui. Aí você vem aqui, coloca lá o nome da tarefa e tal, a aula que foi dada, né, já vai puxar a matéria e a data. E, né, se você já tiver uma organização, uma previsão para os próximos dias, você já pode colocar, beleza, né, sei lá, né, dia 12 eu vou ter tempo para fazer isso, já que o dia de entrega é no dia, sei lá, 16. Então, eu vou ter aí um tempinho, né, de folga, caso tenha algum empecilho, né, para não conseguir finalizar aqui no dia 12 e tal. E aí, né, você fez a tarefa e tal, vem as provas. O professor na aula 2 lá marcou a prova. Aí, a prova vai ser dia 20, com conteúdos, né, 2 e 3 aqui. Como você já está organizando tudo nos seus conteúdos, basta você, na hora que for estudar, vir aqui e buscar os conteúdos. E aí, algo que pode ser interessante, a gente pensando também nas tarefas que a gente tem uma data de realização, a gente vai ter datas, por exemplo, de estudo, data de estudo. Então, você poderia ter aqui também uma data, né, que vai ser o dia que você vai estudar. Esse seria um jeito mais simples de lidar e provavelmente você vai querer revisar múltiplas vezes. Então, a gente vai ter outro banco de dados que está previsto né, aqui no SRS, que vai ser o Spaced Repetition System, que a gente vai criar para a gente ter vários dias de revisão de um mesmo conteúdo para ficar fácil para a gente depois fazer uma prova. Né? Até porque depois que você cria um sistema de repetição, né, para estudar todos os conteúdos que você deseja no seu curso e tudo mais, provavelmente você nem vai precisar estudar para a prova, porque todos os conteúdos vão estar frescos na sua mente no momento que você vai mais precisar. E aí, por fim, você conecta os professores aqui, que aí depois a gente pode expandir, colocar projetos junto com o professor, pode colocar oportunidades, pode colocar recomendações ou coisas que você precisa que um professor né, te forneça. Isso aí vai, com certeza, né, ajudar você a chegar a um ponto, assim, a ter uma jornada mais agradável na sua universidade, na sua escola e tudo mais. Vou colocar o maior aqui. Então, os objetivos, né, que a gente está criando toda essa estrutura, montando tudo isso, é para que seja mais fácil a gente conseguir as melhores notas, as melhores oportunidades. E, né, aproveitando também muito do que a gente viu em outras séries aqui no canal, de, né, como organizar a sua vida, também como pensar em produtividade, o objetivo aqui provavelmente não é só a nota, a gente quer algo além. Né? A gente está fazendo um curso por quê? Né? É só para ter o diploma? Porque o diploma vai levar a gente a algum lugar? Talvez, mas ouso dizer que ainda mais, né, a cada novo ano que se passa, não é tão obrigatório assim. Né? Não é tão importante o peso apenas do diploma.
E, né, a gente precisa de algo mais. A gente pode utilizar os conteúdos, os aprendizados, os relacionamentos, os professores, a instituição e, né, para não só crescer como pessoa, né, e amadurecer, mas também buscando algo mais na frente, né, seja um caminho profissional interessante, seja né, algo que você só vai conseguir através da universidade, ou algo que você vai conseguir apenas através dos conteúdos. Então, você vai aprender uma coisa na universidade, mas você vai empreender, né, depois com os conteúdos que você está aprendendo. Ou então, você vai se tornar freelancer, vai se tornar um profissional autônomo, você vai entrar no mercado financeiro. Né? Não, independe da maneira como você quer utilizar esses conteúdos, mas eu acho que vale muito a pena aproveitar da época da universidade, época de escola e tudo mais, para investir na gente, né? Investir no nosso, não só bem-estar, mas investir em aprendizado, em conhecimento. E isso, com certeza, é o que eu quero ajudar você a tirar de proveito nos seus estudos. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Né? Essa série vai continuar aí por alguns bons vídeos ainda. E tem outras séries no canal bem interessantes que pode te ajudar a como organizar seu negócio, como organizar a sua vida, produtividade. Tem um curso inteiro sobre liberdade profissional, como você trabalhar como freelancer e várias outras coisas interessantes que estão vindo por aí. Então, também deixe seu like se esse vídeo foi, né, útil para você, interessante, e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Aquele abraço e divirta-se.